Olá, hoje é terça-feira, 15 de julho de 2025 e esta é a nossa terceira edição do dia. Vamos mergulhar hoje na escalada do conflito entre Índia e Paquistão pela Caxemira, explorando os impactos geopolíticos e, claro, humanitários. Temos fontes aqui que dão um panorama histórico e também bem recente dessa disputa, que é super complexa. A missão dessa edição é entender as raízes históricas, os desdobramentos atuais, e focar em como essa tensão toda se sustenta e quem mais sofre com ela. É uma disputa com uma densidade histórica e humana, assim, enorme. Como é que tudo isso começou, afinal? Pois é. Olha, a origem, a gente tem que voltar lá para 1947, com a partilha da Índia, logo depois da descolonização britânica. Essa divisão criou dois países, A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Só que a Caxemira, ela ficou numa situação indefinível. Era um principado com maioria muçulmana, mas governado por um marajá hindu. É uma herança bem direta do colonialismo, Que saiu dividindo o território sem levar muito em conta as identidades locais, as pessoas que viviam ali. Entendi. E essa região, além dessa complexidade toda interna, tem uma geografia muito estratégica, certo? Como é que isso entra na questão do nacionalismo, do endurecimento político, tanto em Nova Delhi quanto em Islamabad? Exatamente. A localização ali é chave. E o que é fascinante, ou talvez trágico, é como a persistência desse conflito parece ter menos a ver com o que o povo quer, sabe? E muito mais com os jogos de poder entre os governos e, crucialmente, os exércitos. A população local, que tem uma diversidade étnica, religiosa, uma cultura riquíssima, ela acaba silenciada, Vive sob uma militarização intensa, repressão. As vozes da região, sejam pró-Paquistão, pró-Índia, ou mesmo buscando independência, raramente têm espaço de verdade para se expressar. Voltando um pouquinho na história, as fontes falam de uma decisão bem crucial logo no começo, envolvendo o tal marajá hindu da Caxemira, o Hari Singh. Ele parece que hesitou no início, talvez buscando independência. Sim. O Hari Singh, ele tentou manter a Caxemira independente. Só que vieram pressões, e uma invasão de tribos que eram apoiadas pelo Paquistão. Aí, diante disso, ele acabou assinando o instrumento de adesão à Índia. E foi aí que tudo começou, a Primeira Guerra. Exatamente. Isso aí desencadeou a Primeira Guerra entre os dois países que tinham acabado de nascer, Esse conflito resultou na criação da linha de controle, a LOC, que divide a Caxemira até hoje, uma parte administrada pela Índia, outra pelo Paquistão. E também levou a uma recomendação da ONU para fazer um plebiscito, uma votação popular para os caxemires decidirem o futuro deles. Só que esse plebiscito, Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E aí a Caxemira se cristalizou mesmo como esse ponto central para a identidade dos dois países, Sem dúvida nenhuma, para o Paquistão, que foi fundado para ser um lar para os muçulmanos do subcontinente, integrar a Caxemira, que tem maioria muçulmana, é visto como a conclusão lógica da partilha, entende? Uhum. E já para a Índia, com aquele ideal secular de unidade na diversidade, manter a Caxemira é um símbolo muito poderoso dessa visão nacional. E as fontes que a gente consultou destacam um elemento com influência muito forte no lado paquistanês, o papel do exército. Isso é bem marcante, Sim. Esse é um ponto, crítico. Analistas como, por exemplo, Hussein Haqqani e Aisha Siddiqa, eles descrevem o exército do Paquistão não só como uma força de defesa, mas quase como uma estrutura de poder autônoma, sabe? Com uma influência gigantesca na política externa, interna e até na economia. A história do Paquistão é cheia de golpes militares, E mesmo quando tem governo civil, existe o que chamam de tutela castrense, quer dizer, um controle, uma supervisão militar bem significativa sobre o governo. Quer dizer, então, que as decisões sobre guerra e paz, especialmente pensando na Caxemira, podem acabar passando mais pelos quartéis, pelos interesses militares, do que pelos canais diplomáticos ou pela vontade política civil? É isso? É uma interpretação bem forte que surge dessas análises, sim. O conflito que não acaba, ele pode servir para justificar, para manter a importância, a autoridade dos generais na sociedade paquistanesa. E tem mais, o exército construiu um império econômico enorme por lá. Tem interesses em tudo, de imóveis e construção até fertilizante e comida. Os ativos são estimados em mais de 20 bilhões de dólares.
Então, manter um estado de tensão, ou pelo menos a percepção de que existe uma ameaça constante vindo da Índia, pode, mesmo que indiretamente, acabar beneficiando essa estrutura toda, justificando orçamento, controle de recursos. É complicado. Combinadas com essas estruturas complexas de poder, ideologias nacionais, e com esse destaque para o papel central, inclusive econômico, do exército paquistanês, tudo isso continua alimentando décadas de tensão na Caxemira. E o custo humano para a população que está ali no meio é imenso, né? Exato. Um minutinho e a gente já volta. Bom, estamos de volta à nossa edição. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nas consequências, né? As mais recentes e, assim, mais impactantes do conflito lá na Caxemira. O foco agora muda um pouco. Vamos falar da escalada de tensões em 2025, das violações de direitos humanos que, infelizmente, continuam, do impacto devastador sobre os civis e, claro, das respostas geopolíticas, que são sempre complexas. Exato. E a gente vai fazer uma virada importante aqui nessa edição, sair um pouco do foco nos atores estatais, né, Índia, Paquistão, e olhar mais para as vítimas, aquelas pessoas que ficam muitas vezes invisíveis nessa crise tão longa. É uma proposta de um olhar talvez mais ético, sabe? Tentando entender pela dignidade do povo caxemiriano. Perfeito, é isso mesmo. A ideia é justamente conectar os eventos recentes, sabe? Tipo o atentado em Pahalgam, a tal Operação Sindoor, com as dinâmicas que já existem lá. Repressão, militarização, a luta diária mesmo, para sobreviver, pelos direitos básicos. Não são só fatos isolados, né? Eles formam um quadro maior, bem maior. Entendi. Então vamos aos fatos. A coisa voltou a esquentar, sim, pra valer em abril de 2025, certo? Teve um atentado contra turistas indianos em Pahalgam. Isso é na Caxemira administrada pela Índia. E um grupo, The Resistance Front, o TRF, assumiu a autoria. Sim. E a resposta da Índia não demorou. Veio a tal Operação Sindoor. Basicamente, bombardeios aéreos no território paquistanês. E claro, o Paquistão não deixou por menos. Retaliou, usou mísseis, drones. Nossa! O que chama a atenção, e as fontes destacam isso, é que foi a maior escalada militar desde a Guerra de Cargill, lá em 1999. E tem mais. O quê? Pela primeira vez, a gente viu tecnologias militares, tanto chinesas quanto ocidentais, sendo usadas diretamente no confronto, pelos dois lados. Isso sugere, assim, um novo nível de envolvimento externo, ou pelo menos de sofisticação, né? E aumenta os riscos. Com certeza. A ONU, claro, teve que intervir, pediu moderação, mas aquele medo global de um erro de cálculo nuclear, sabe? Voltou com tudo. É, dá pra imaginar. E essa escalada militar toda, quem paga o preço mais alto são os civis, né? Sempre. Voos comerciais interrompidos, escolas fechadas perto da linha de controle, aquela fronteira não oficial que divide a Caxemira. Exatamente. E isso só piora uma crise humanitária que já é crônica. Os materiais que a gente analisou falam muito disso. Famílias separadas, aldeias inteiras abandonadas, falta de medicamento, falta de água potável. É bem básico, sabe? E apontam uma coisa importante. Mulheres, crianças, minorias religiosas. Eles são os mais vulneráveis. Sofrem com deslocamento forçado, repressão econômica, violência mesmo, e com pouquíssima política pública eficaz para proteger essa gente. É complicado. E do lado administrado pela Índia, a situação dos direitos humanos já vinha se complicando desde 2019, né? Com a revogação do artigo 370 que dava aquela autonomia para a região. O que as fontes mostram é um cenário bem duro. Repressão, cortes de internet, de comunicação, prisões, toque de recolher. Sim, as acusações são bem sérias. Falam em detenções arbitrárias, tortura mesmo, desaparecimentos forçados, restrições à liberdade religiosa. Organizações como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, elas documentam isso. Mas como os textos apontam, muitas vezes o acesso delas à região é negado. Fica difícil verificar tudo. Entendo. Alguns críticos chegam a comparar com a situação na Palestina. Falam em engenharia demográfica, sabe? Tipo, tentar mudar a população local, incentivando a migração de hindus para lá. O governo indiano, claro, nega tudo isso veementemente. E num lado paquistanês,
O que as fontes dizem sobre a situação lá? Olha, na Caxemira administrada pelo Paquistão, o que se vê é um controle militar muito forte também. Isso limita bastante a democracia local, né? E as fontes também mencionam possíveis ligações do Serviço Secreto Paquistanês, o ISI, com grupos extremistas que atuam ali na região. O que a Índia usa como justificativa, imagino. Exatamente. A Índia usa essas conexões para justificar as próprias ações de segurança. E um dado interessante que surgiu nos materiais é que o orçamento militar do Paquistão subiu quase 20% depois desses confrontos de 2025. Ou seja, diplomaticamente continua aquele impasse, um cabo de guerra, né? Paquistão leva para a ONU. Exatamente. E a Índia diz que é assunto interno. E a própria resistência caxemiriziana é vista de formas totalmente opostas. Para uns é luta por liberdade, para outros é terrorismo. Não tem meio termo. E ainda tem a questão da água por cima. Pois é. Para complicar ainda mais, tem essa ameaça de uma guerra pela água. A Índia chegou a cogitar rever o Tratado das Águas do Indo, que é super importante para dividir os rios. O Paquistão já disse que isso seria um ato de guerra. Então você adiciona essa camada ambiental, de recursos, a um conflito que já é explosivo. Complica tudo. O que fica claro, assim, lendo as análises, é que essa disputa continua porque, de certa forma, servem interesses, né? Militares, econômicos, ideológicos, de ambos os lados. Muitas vezes, infelizmente, à custa do bem-estar de quem vive lá. E aí que entra aquela virada que a gente falou no começo, né? As fontes sugerem que a solução não vem só de mapa e exército. Precisamente. Esse é um ponto central em vários textos. A paz duradoura talvez não venha só da diplomacia formal entre os países. É preciso olhar para a justiça social, para a reparação histórica e, o fundamental, colocar a dignidade humana das pessoas que vivem na Caxemira no centro da discussão. A paz de verdade, argumentam essas fontes, só vai chegar quando as vozes caxemirianas forem ouvidas, quando elas se tornarem protagonistas. Faz todo sentido. Não é só uma linha no mapa, né? É sobre o direito de um povo decidir o próprio destino. Perfeito. Olha, os links para as fontes que a gente usou para montar esta edição, incluindo artigos da Al Jazeera, The Diplomat, Times of India e outros materiais também, estão todos na descrição, tá? A gente espera que esta edição tenha ajudado a trazer novas perspectivas sobre essa situação tão complexa e, infelizmente, tão duradoura. Um abraço grande e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!